E o São Paulo deu nesse domingo mais um passo rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Mas será que vem a taça sem um patrocínio master? No vídeo de hoje do canal do Nicola te explico essa história. Quero falar sobre qual é a chance de o Samir voltar ao Flamengo, zagueiro que pertence ao Udinese. Tem novidades a respeito do time campeão brasileiro feminino pelo Corinthians. Campeonato de 18 e de 20, quanto é que custa esse time? Para completar informações sobre Dodi, posso te assegurar para onde ele vai jogar e quais as cifras envolvidas para completar tudo sobre a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações importantes que eu prometi agora há pouco, queria pedir para vocês deixarem um like por aqui e se inscreverem no canal do Nicola, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar o vídeo falando sobre Sapinto, técnico do Vasco extremamente ameaçado. Não vou ficar nem um pouco surpreso se nas próximas horas o técnico português for anunciado como técnico demitido do Vasco. Tudo por causa de mais um tropeço, derrota por 4-0 para o Grêmio nesse domingo, jogo disputado no Rio Grande do Sul. Vitória do Grêmio construída com 2 gols do Diego Souza, teve um gol do Pinares e o Lucas Silva fechou o placar em cobrança de pênalti. Com o resultado, o Vasco da Gama segue na zona do rebaixamento, é o 17º colocado com apenas 24 pontos e somente o Sport fora da zona do rebaixamento aparece um pouco mais perto, o Sport tem 25. Há uma pressão muito grande pela demissão do Sapinto, o time não vence as 6 rodadas e nos últimos 3 jogos foram 3 derrotas. Já o Grêmio vive momento oposto, emplacou 16 jogos de invencibilidade, já contando essa vitória contra o Vasco da Gama. Nesses 16 jogos de invencibilidade, 13 vitórias e 3 empates. O time de Renato Gaúcho venceu 12 dos últimos 13 jogos, até por isso aparece nesse exato momento na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro com 40 pontos. Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro que tropeçou nesse fim de semana, para ser mais específico nesse domingo, ficou no empate em 2-2 com o Internacional, saiu atrás no placar, gol do Yuri Alberto, logo depois o Musto marcou contra, colocando igualdade no placar. No início do segundo tempo, aos 16, o Johan marcou de cabeça, deixando o Atlético Mineiro em vantagem 2-1, mas a 2 minutos do fim, depois de um bate-rebate de uma falha defensiva do Atlético Mineiro, o Peglow empatou o jogo em 2-2. É o Atlético Mineiro desperdiçando mais 2 pontos dentro de casa, ainda assim a campanha do Galo como mandante é a melhor do Campeonato Brasileiro. São 30 pontos conquistados em 39 possíveis. Na segunda colocação nessa relação dos times com melhor campanha dentro de casa aparecem 3 times dividindo a segunda colocação. São eles o Grêmio, o Fluminense e o São Paulo. A grande diferença é que o São Paulo disputou apenas 11 partidas em casa contra 13 do Atlético Mineiro. Se o São Paulo vencer seus 2 jogos como mandante, os 2 próximos, ele vai a 31 pontos e passa a ter a melhor campanha à frente do Galo. Galo que não perdeu posições na tabela de classificação do Brasileirão, mas viu sua segunda colocação mais ameaçada. Nesse momento o São Paulo é o líder com 47, o Atlético aparece em segundo com 43, o Flamengo é o terceiro com 42. São Paulo e Flamengo têm um jogo a menos do que o Galo, ou seja, o Flamengo pode ultrapassar o Atlético Mineiro. Já o Grêmio, que foi para quarto com 40 pontos, também tem um jogo a menos do que o time do Jorge Sampaoli, e se vencer esse jogo a menos, chega aos mesmos 43 pontos do Galo, só perderia no número de vitórias. Ficou faltando falar sobre o Internacional, que nesse momento é o 6º colocado do Brasileirão, perdeu mais 2 posições com esse empate, tem 38 pontos, e está empatado com o 7º e com o 8º colocados, no caso, para ser mais específico, o Palmeiras e o Santos, respectivamente. Muita gente na live desse domingo aqui no canal do Nicola me perguntou a respeito do Dodi. Ainda tem chance de jogar no São Paulo? Tem alguma possibilidade de renovar o contrato com o Fluminense? Volante que está treinando afastado do restante do elenco. Diretoria do Flu pegou birra, não gostou da forma como os empresários do Dodi trataram as negociações. Teve até quem perguntasse sobre a possibilidade de o Ceará contratar o volante, que foi um dos destaques do Fluminense na atual temporada. Notícias ruins para esses torcedores de clubes brasileiros. O Dodi de fato fechou um contrato com o Kashima Reysol, e esse contrato passa a ter validade a partir de 1º de janeiro, um dia depois do fim do vínculo com o Fluminense. Aí você pode estar se perguntando, por que o Dodi trocou clubes brasileiros por a possibilidade de jogar no Japão? E a resposta simples é dinheiro. Só para citar casos do Fluminense e a proposta do Kashima Reysol. O Fluminense se dispôs a pagar como teto R$150 mil por mês de salário, é óbvio que ainda existiriam luvas. Mas vamos tratar nesse primeiro momento só sobre salários. 150 mil no Fluminense brutos,
esse valor vai cair para algo na casa de 110, 120 mil reais por mês. Já o acordo que ele fechou com o Caxias Reysol vai lhe garantir 400 mil reais livres de impostos por mês. Então estamos falando de um salário quase 3 vezes maior do que a oferta do Fluminense. Foi isso que levou o Dodi a jogar no futebol japonês, ou melhor, é isso que fará o Dodi jogar no futebol japonês a partir de 1º de janeiro. São Paulinos, torcedores do Ceará e torcedores do Fluminense podem deixar de ter esperança. Já dá para cravar esse acordo como certo. Recebi essa informação de uma pessoa da confiança do Dodi, uma pessoa que tratou essas negociações com o Caxias Reysol. Já há um acordo fechado do volante com o time japonês. Bora dar uma pausa no futebol masculino para falar sobre o futebol feminino, e o Corinthians é o mais novo campeão brasileiro entre as mulheres, título conquistado nesse domingo com vitória por 4-2 contra o Avaí. O time do Avaí é o Avaí Kinderman, e a final foi disputada em São Paulo. Na partida de ida em Santa Catarina, 0-0. Nesse domingo, vitória por 4-2 do Corinthians. Corinthians, que já havia sido campeão brasileiro em 2018, volta a conquistar o título em 2020. Os gols foram da Gabi Zanotti, fez 2 vezes, a Gabi Nunes e a Vicky Albuquerque completaram a goleada por 4-2. Já os gols do Avaí foram marcados pela Lelê e pela Zóio. Importante contar que o Arthur Elias, que é o técnico do Corinthians, é bicampeão pelo Timão, mas já havia conquistado outro título brasileiro alguns anos antes. Tem sido tratado como o grande especialista do futebol feminino no Brasil. Fui conversar com o presidente André Sanches depois da conquista do título para saber um pouquinho mais de quanto se gasta para manter um time campeão brasileiro. E o Andrés contou que as cifras envolvidas por um projeto de uma temporada do time feminino do Corinthians são de 5 milhões de reais. Ou seja, 3 anos de meninas equivalem a 1 mês do salário do elenco profissional do Corinthians. Estou incluindo também a comissão técnica, tanto no caso do masculino quanto no caso do feminino. O Corinthians ainda tem a parceria e por isso consegue com patrocinadores 1,5 milhão de reais, ou seja, o custo do Timão por temporada é de 3,5 milhões de reais. Esses 3,5 milhões equivalem a mais ou menos 275 mil reais por mês. Um jogador só razoável do elenco do Corinthians paga toda a folha salarial do futebol feminino. E embora seja um esporte barato, uma modalidade, a manutenção de um time barato, mesmo tendo ótimas jogadoras como o Corinthians tem, é importante destacar que a Federação Paulista e a CBF, que estimulam os clubes a terem times femininos, bancam e ajudam muito pouco. A título de comparação, é importante contar que a conquista do Campeonato Brasileiro vai render de prêmio ao Timão apenas 120 mil reais. É esse o prêmio que a CBF paga ao campeão brasileiro feminino. Só para comparar com o masculino, no ano passado, o título do brasileiro conquistado pelo Flamengo no futebol masculino rendeu 33 milhões de reais. Então a CBF precisa diminuir esse abismo financeiro. 33 milhões para o campeão masculino, 120 mil reais para o campeão feminino. Outra pergunta que surgiu na noite desse domingo aqui na live do canal do Nicola. Adoro fazer as lives também para tirar dúvidas de vocês, mas também para receber pautas, sugestões interessantes de assuntos. Teve alguém que me perguntou sobre a possibilidade de o Samir, zagueiro de 26 anos, formado na base do próprio Flamengo, estar muito perto de voltar ao rubro-negro. A pessoa havia me perguntado sobre a possibilidade dele voltar com o Flamengo desembolsando apenas salários. Repassei essa pergunta por Marcos Braz, daqui a pouco te trago o que ele contou. Antes, deixa eu dar uma contextualizada sobre o atual momento do Samir, que é zagueiro titular absoluto da Udinese. Na atual temporada já disputou 11 partidas com um gol marcado. O vínculo do Samir com o clube italiano só termina em junho de 2023. E o fato dele ser titular absoluto diminui bastante qualquer possibilidade de volta ao futebol brasileiro. De onde surgiram as especulações de que o Samir poderia estar sendo contratado pelo rubro-negro. Nesse sábado ele fez aniversário, 26 anos de idade, e o Flamengo usou sua conta no Twitter para parabenizar o zagueiro revelado na base. O Samir nunca escondeu que tem vontade de voltar ao Flamengo. Recentemente ele até deu uma entrevista ao Fox Sports. Vou reproduzir para você um trecho importante. Abre aspas. O Flamengo é minha casa. Pretendo realizar todos os meus sonhos aqui na Europa e com certeza um dia vou voltar para minha casa, que é o Flamengo. Espero dar bons frutos, conquistar uma Libertadores, quem sabe um Mundial. Pretendo encerrar minha carreira no Fla. Fecha aspas. Voltando à parte em que eu conversei com o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo. Perguntei para ele se estava quente essa negociação com o Samir. Ele disse que estava gelado. Não há qualquer negociação no momento para que o Samir volte a reforçar o Flamengo. O Samir vai cumprir seu contrato na Udinese, titular absoluto, como eu contei. A volta do Samir vai acontecer sim,
mas daqui 2, 3, 4 anos, quando ele encerrar o ciclo no futebol italiano, no futebol europeu, lá paga-se muito mais. O Flamengo nesse momento não tem capacidade financeira para fazer grandes investimentos. A ideia é reduzir custos, a ideia é negociar jogadores para conseguir a manutenção do Pedro. Só para completar ainda sobre o Flamengo, queria te atualizar sobre Diego Alves. A atualização é que não há grandes novidades. Também de acordo com o Marcos Braz, tudo segue na estaca zero. O Flamengo de fato fez uma proposta, mas a proposta está distante daquilo que havia sido combinado pelo próprio departamento de futebol com o Diego Alves, e o contrato do goleiro vence em 31 de dezembro, contagem regressiva para o Diego Alves deixar o rubro-negro. Bora fechar o vídeo falando sobre o São Paulo e a possibilidade de o tricolor conquistar 1 ou 2 títulos na atual temporada, no começo do ano que vem, sem patrocinador master. São Paulo que deu mais um passo rumo ao título do Campeonato Nacional, vencendo o Sport por 1-0. Nesse domingo, gol do Luciano, jogo no Morumbi, com isso abriu pontos em relação ao vice-líder. Hoje o São Paulo tem 47 pontos contra 43 do Galo, são 4 pontos de vantagem, com um jogo a menos em relação ao time do Sampaoli. O São Paulo ainda está nas semifinais da Copa do Brasil, onde enfrenta o Grêmio. Se passar pelo Grêmio, pega o vencedor de Palmeiras e América Mineiro na grande decisão. Onde é que eu quero chegar com toda essa história? Contrato de patrocínio do São Paulo, patrocínio master do tricolor com o Banco Inter, termina em 31 de dezembro. Conversei com o Júlio Casares, que deve ser eleito no próximo sábado como novo presidente do tricolor, para saber se existe alguma negociação com o Banco Inter para a prorrogação desse contrato. Afinal de contas, o São Paulo vai correr o risco de ser campeão brasileiro ou da Copa do Brasil sem um patrocinador master. O Júlio me contou que vai esperar ser eleito, a confirmação dos votos, para a partir daí procurar o pessoal do Banco Inter para retomar as negociações. Ele entende que não seria bacana, não seria ético abrir negociações antes de fato ser eleito presidente do São Paulo. Quem estava cuidando da possibilidade de prorrogação é o Rossi, que cuida do departamento de marketing, mas já está certo que o Rossi não fica para a próxima temporada, o que só aumenta a dificuldade na negociação com o Banco Inter. O contrato de patrocínio com o Inter é dos mais antigos do futebol brasileiro. O banco está desde 2017 na camisa do São Paulo. O vínculo terminaria em abril desse ano e houve uma prorrogação do contrato até o fim dessa temporada, ou seja, até 31 de dezembro. É bem verdade que houve uma mudança no contrato, nos termos dos valores. O Banco Inter pagava R$1,5 milhão ao São Paulo por mês para estampar sua marca no peito e nas costas. Graças a um novo acordo, entre maio e dezembro, o novo valor é de R$1 milhão por mês, ou seja, o São Paulo perdeu 500 mil mensais e deixou de ter o patrocínio do Banco Inter nas suas costas. Hoje o Banco Inter aparece apenas no peito da camisa tricolor e há enorme preocupação em relação à possibilidade de saída do banco, até porque o Júlio Casares precisaria logo de cara encontrar um novo parceiro comercial para ajudar no pagamento desse patrocínio. Qualquer fonte de receita nesse momento no São Paulo é extremamente importante. Só para completar sobre o tricolor, também me perguntaram a respeito do contrato de fornecimento de material esportivo que é com a Adidas. Esse contrato é mais longo, não há preocupação no São Paulo em relação a esse assunto, pelo menos por agora. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, resolve esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificações. Também vou deixar um link na descrição desse vídeo. Você clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ser membro do canal do Nicola. Tem muita gente curtindo ser membro do canal, com direito a participações em lives exclusivas, participação no bolão do canal do Nicola, que é só para membros e dar uma camisa ao vencedor. Tem também a possibilidade de você entrar na nossa liga do Cartola exclusiva para membros. Várias coisas legais, dá uma conferida aí, fechado? A gente se vê de tarde com mais informações. Abraço, tchau, tchau!